momento que você clicou esse vídeo, eu tenho certeza que você vai concordar em duas coisas. A primeira é de que nós somos pessoas adultas e que a segunda é de que nas escolhas das nossas vidas adultas temos apenas a oportunidade de perder ou ganhar. E no caso do Wattpad, ao tomar a decisão de que todos os seus contos independentes de todos os escritores do site se tornarão públicos, ela acabou realmente dando um tiro no pé e tirando um dos contos que, para mim, é um dos melhores da plataforma no servidor brasileiro. Oh, it's not gonna be... Quem está realmente boiando nas coisas que eu estou falando, o Wattpad ela é uma plataforma de livros independentes. Pessoas que fazem fanfics, pessoas que fazem seus livros independentes, que fazem seus roteiros independentes, geralmente procuram ou o Wattpad ou um outro site chamado Spirit. Porém, nesses anos para cá, nós temos uma debandada muito grande de escritores saindo do Wattpad. Porque o Wattpad, em sua essência, ele é uma plataforma muito boa. Porém, ele, com o tempo, né, e com uma fama de certos livros, de certas obras que nasceram no Wattpad e que acabaram ganhando agariaram uma fama muito grande, ele acabou, de um mau exemplo, vamos dizer assim. E, por exemplo, uma das políticas para a plataforma de hoje é de que todos os seus livros, basicamente tudo que você escreveu, vira domínio público. Ah, Davi, como assim? Tipo, o domínio público é porque qualquer pessoa pode usar o seu livro. Então, todo aquele esforço que você escreveu, todo aquele esforço, sabe, todo aquele trabalho que você teve para montar um personagem, se você teve, né? Todo aquele trabalho que você teve para montar um personagem, um universo, uma apresentação, um livro, de fato, vai ser entregado de mão beijada para qualquer pessoa que quiser fazer um filme, uma animação, uma música, ou então até mesmo chamar de seu, pois é um domínio público. Então, uma cópia pode ter um dono a qualquer canto da internet. E o Wattpad recentemente tem isso. E por conta dessa tomada de decisão, muitos livros fodas saíram do Wattpad. E esse é o caso de Entre as Sombras da Vingança. Entre as Sombras da Vingança conta a história de Carlos, um homem que cresceu com uma rigidez de comportamento. Vamos dizer que ele cresceu basicamente no Paraná, né? No Paraná, ele é brasileiro. E ele, com o seu pai, né, Sandro, ele acabou recebendo uma educação muito militarizada, sabe? Tipo, ao ponto de que o Carlos, ele meio que chama o seu pai, Sandro, de senhor, como se fosse no quartel. Ou seja, é uma relação que não tinha nenhum amor, é uma relação que não tinha nenhuma ligação, tá ligado? Pareciam duas pessoas, dois estranhos. Pra você ter ideia, no primeiro capítulo do livro, só pra você ter ideia da relação desses dois. No primeiro capítulo, eu acho que. Não, deixa eu até pescar aqui, porque sinceramente, assim, eu interpretando essa fala, eu acho que ela perde um pouco mais como é que se diz? De peso. Mas ele basicamente fala: não me chame de seu pai, me chame de senhor. Você sabe o peso disso? E a história, basicamente, ela segue com o Carlos tendo essa educação, evoluindo através dessa educação, porque quando você recebe uma educação militarizada dessa, você tem os seus pontos bons, seus pontos ruins. Um ponto bom, vamos dizer assim, né? É que você se torna mais resistente aos artifícios da vida e não, como é que se diz, e não cai muito fácil, você se torna muito rígido. E do outro lado é que você não tem nenhuma sensibilidade, o lado contrário, no caso, é que você não tem nenhuma sensibilidade para com os outros, né? Então, pelo que deu para notar, né? Pelo que eu lembro dos capítulos que eu li
e pelo que eu lembro também do capítulo que me foi recebido, que é os dois primeiros capítulos, o Carlos, ele meio que basicamente evolui a partir dessa educação e se torna assim um homem um pouco rígido, porém que consegue fazer uma peneira emocional e racional a partir dos comportamentos do pai e até mesmo tendo algumas reviravoltas, tendo alguns plot twists. Ou seja, a história é muito boa. E eu vi muitos elementos, por exemplo, eu vi muitos elementos de entre As Sombras da Vingança, vi muitos elementos de Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, 300. Eu vou colocar aqui Ip Man, vamos dizer assim, porque em Ip Man, se eu não me falha a memória, tem um caso bem semelhante ao do Carlos e do Sandro. Se não for Ip Man, desculpa, se não for Ip Man, eu acho que tem outro filme que realmente ainda é asiático e que tem essa relação. E cara, eu vou te falar, vamos botar meus comentários aqui como um leitor. Cara, o Entre as Sombras da Vingança, pra mim, de longe, tá no top 10 dos contos mais fodas do Wattpad. E se esse canal ficar famoso hoje em dia, eu ainda vou afirmar realmente que o Entre as Sombras da Vingança tá realmente entre os top 10 dos contos mais fodas. Ah, Davi, por quê? Por conta da narrativa. Eu vou te mostrar exemplos, vou mostrar aí para você do vídeo, exemplos de como Kojiro Sasaki, autor do livro, conseguiu fazer realmente um trabalho de narrativa muito foda. Porque ele não é tão detalhista. Para quem espera um George R. R. Martin, ele não é tão detalhista, mas ele faz na medida do possível para você para você imergir na história. E isso, cara, eu acho que é um dos pontos mais positivos do Kojiro. Deixa eu realmente pescar aqui, realmente, por isso que eu tô fazendo esse vídeo sentado, não só pela coluna. Mas vamos lá. Se ligue só. Eu vou ler um trecho do primeiro capítulo, onde ele realmente faz uma ambientação assim, quando ele te dá realmente o primeiro impacto. Então vamos lá. Eu tinha marcado aqui, mas tá muito. Pronto. Se liguem só. Capítulo 1, treinamento. Nuvens passeavam vagarosamente pelo céu negro da noite. A lua cheia iluminava parte da escuridão e uma leve brisa trazia um cheiro úmido até as narinas de Carlos. Suas pequenas pernas de criança caminhavam entre as folhagens secas e pequenos pedaços de galhos caídos. Ele olhou para as copas altas das árvores e que o rodeavam por todos os lados, se sentindo completamente perdido. Em poucas palavras, ele conseguiu realmente. Eu sei que continua muito mais, ele tem essa narrativa um pouco de. É uma primeira entrada. Eu sei que ainda tem mais para trabalhar, mas para você ter aquele primeiro impacto, sabe? Primeiro impacto que o Kojiro Sasaki dá nesse livro é muito foda. E assim, cara, eu vou te falar. Eu tenho tanta coisa boa pra falar, mas eu não vou realmente só fazer essa rasgação de seda para o Entre as Sombras da Vingança. Por quê? Porque, claro, como qualquer livro, ele não é o perfeito, ele é o meu top 10, mas ele não é perfeito. Por exemplo, eu pude notar aqui alguns erros, assim, tipo, alguns detalhes que tá faltando, tipo, algumas coisas, sabe? Alguns pequenos detalhes, algumas coisas que ele poderia aprofundar mais, algumas coisas que ele deixou passar, tá ligado? Porque quando você descreve alguns cenários, você meio que se passa, tá ligado? Você se deixa viajar e você se passa um pouco das coisas e perde um pouco a noção, perde um pouco o foco de descrever o cenário e tornar aquela narrativa um pouco mais assim palatável ao leitor. E no caso, o Kojiro comete um pouco desses erros, mas são erros muito bestas, nossa, comparados a realmente o nível, o nível literário, vamos dizer assim, o nível narrativo do livro. E por que que eu realmente coloquei na capa e iniciei um pouco essa análise falando
que o Wattpad não merecia o Entre as Sombras da Vingança do Kojiro Sasaki. Eu ia fazer um vídeo realmente falando sobre isso, mas só para dar uma palha do que eu vou falar desse vídeo futuramente, é porque o Wattpad hoje em dia ele não valoriza livros que são realmente muito bem escritos. Esse é o segundo problema do Wattpad. E ele não valoriza livros que realmente têm um trabalho, né? Um trabalho muito bom, assim, de narrativa, um cuidado para descrever seus personagens. Ele não valoriza livros que tem, assim, tipo, que não tem todas as firulas, né? Os vídeos, né? Que você pode colocar dentro do capítulo no Wattpad. Ele não valoriza um livro como um livro, ele valoriza fanfic, basicamente. E basicamente vocês puderam ver realmente que o Kojiro ele não faz uma fanfic, ele faz um livro de verdade, ele escreve um livro de verdade. Entre a Sombra da Vingança é um livro muito foda, porém, mesmo com seus erros, ele é um livro muito foda, porém, ele foi removido do Wattpad por conta disso, por conta não só da questão dos livros ficarem públicos, mas porque assim, tipo, no caminhar, né, da carruagem, quando ele publicava seus livros, os seus capítulos, meio que não tinha nenhum gank de engajamento, assim. As pessoas não se interessavam muito, sabe? Porque ele não era um livro rápido, ele não era um livro cheio de firulas, ele não era um livro que entrava na categoria do tipo engravidei um vampiro, como vocês podem ver aí no Wattpad aí e tal. Então, assim, o que eu acho, pessoalmente, uma injustiça, porque é um livro muito foda. Mas, enfim, eu vou deixar isso vou deixar para me aprofundar um pouco mais sobre isso no vídeo que eu vou fazer sobre o Wattpad. E no mais, o que eu quero dizer, cara, é que vocês perderam um livro muito foda. Carlos é um personagem perfeito, vamos dizer assim, porque ele não se deixa levar como é que se diz? Ele não se deixa levar pelas dores da sua má criação ou da sua criação militarizada. Ele realmente evolui a partir disso e você vê a evolução dele. Então, realmente, eu acho eu acho realmente o Carlos um personagem muito foda. E o Kojiro ele fez um trabalho fantástico em relação ao Entre as Sombras da Vingança. Então, essa é a minha recomendação, minha segunda recomendação de livro aqui nesse canal. Leiam, assim, vocês realmente perderam, cara. Eu ia dizer, leiam Entre as Sombras da Vingança, mas não tem como vocês mais ler esse livro, porque o Wattpad perdeu realmente essa chance de ter um livro foda no seu catálogo. Então, o que eu posso dizer, em vez de leiam Entre as Sombras da Vingança, infelizmente, vocês perderam um livro fantástico.